Bom dia aos alunos da disciplina Zootecnia 2 e Caprinocultura e Ovinocultura de corte. Eu estou me dirigindo aos senhores para comunicar que todo o conteúdo programático das duas disciplinas, com relação à criação de ovinos e caprinos, encontra-se gravado e disponibilizado para os senhores, no sigam as instruções e vocês terão todo o material. Qualquer dúvida que porventura surgir, vocês se comuniquem com os telefones que ficaram aí anotados para vocês. Bom, introdução ao estudo da ovinocaprinocultura. Nessa aula, a gente vai mostrar para vocês como os ovinos foram domesticados, a importância dos ovinos e mostrar também algumas diferenças que existem entre ovinos e caprinos. Bom, a domesticação. O processo de domesticação dos ovinos e do caprino ocorreu na antiguidade. Os paleontologistas falam que ocorreu entre 3 e 4 mil anos antes de Cristo. Naquela época, os nossos ancestrais foram à floresta e procuraram algumas espécies para domesticar, entre as quais estavam os ovinos e os caprinos. Esse processo de domesticação ocorreu uma espécie de simbiose entre o homem e os animais. O homem passou a dar cuidados aos animais e, em contrapartida, os animais passaram a fornecer alguns materiais interessantes para o homem, como a carne, o leite, a pele, que eles usavam para fazer vestimenta e calçados. Nos tempos antigos, o homem, ele era nômade, ele vivia acompanhando os seus rebanhos, chamavam-se de pastores. Então ele saiu naquelas estepes da Ásia, da África, com o rebanho, junto com a família, procurando os melhores locais que tivessem bastante água, bastante pasto, e procuravam diminuir o processo de ataques de predadores àqueles animais. O homem das cavernas, ele, ao sair das cavernas, procurou essas espécies para com elas fazer a simbiose. As primeiras atividades do homem, ele era lavrador ou ele era pastor. Ele trabalhava a terra ou cuidava de animais. Existe na literatura, nos livros sagrados, várias passagens que falam sobre os ovinos. Existe uma que fala que o primeiro crime existente sobre a terra foi um irmão que matou outro. Caim matou Abel. Caim era lavrador e Abel era pastor. Então, naquela época, era um sistema onde existia a primogenitura, existia o primogênito, e o pai dava aquele título a um filho para que, na ausência do pai, ele fosse o responsável pela família. E era um título interessante para aquele que recebia. E o pai de Caim e Abel fez a seguinte proposta: eles preparavam um almoço para ele, cada um preparava um almoço, um no dia, outro no outro, e aquele que ele achasse melhor, que preparasse um almoço melhor, ele daria a primogenitura.
Então Caim trouxe frutos da terra, que era o que ele produzia. E no dia de Abel ele trouxe um cordeiro para fazer o almoço. E o pai deles gostou mais do almoço promovido por Abel e por isso deu para ele a primogenitura. Caim, que era o mais velho, ficou com ciúme e a partir daí matou o irmão. Então um dos primeiros crimes descritos sobre a terra foi esse: Caim matou Abel. Está lá no livro sagrado. Ainda hoje a gente fala, quando dentro das religiões, fala-se dos pastores. Pastor cuida das suas ovelhas. As ovelhas, hoje, dentro da religião, somos nós, as pessoas, as almas que eles cuidam. Isso numa analogia aos pastores que cuidavam das ovelhas naquela época remota. Ok? Nós estamos vendo aí a figura de um caprino e de um ovino. São as duas espécies que nós vamos falar no decorrer dessa aula. São animais mais ou menos do mesmo porte, porém têm várias diferenças, tanto diferenças anatômicas como de diferenças fisiológicas. Os ovinos e os caprinos, eles são animais cosmopolitas, eles estão em todos os continentes, nos mais diversos tipos de clima e de solo. Eles se adaptam com facilidade e, portanto, posteriormente nós veremos que eles estão nas mais diversas partes do planeta. A importância da ovinocaprinocultura. Primeira importância, social. Importância social, fixação do homem ao campo. O que você entende por fixação do homem ao campo? Vejam bem, o Brasil, até 1940, era um país eminentemente rural. Normalmente a população rural era uma população desassistida, como é ainda até hoje, não é muito bem assistida. E naquele tempo muito pior. E havia a tendência daquelas pessoas virem para a cidade grande em procura da melhoria de vida, até mesmo para estudar, porque lá não tinha colégio, para um emprego melhor. E essa migração para a cidade fez com que hoje o Brasil seja um país eminentemente urbano. Qual o problema disso? É que essa mão de obra que veio de lá, do sertão, normalmente é uma mão de obra desqualificada, são pessoas pobres, e ao chegar na cidade, primeiro, aqueles que encontraram emprego de baixa qualidade. E ao muito deles nem encontrar emprego encontraram. A moradia, eles não puderam morar em locais adequados. Foram para a periferia, o que nós chamamos hoje de favelas. E lá nessas favelas, desassistidos, passaram a sofrer diversas mazelas. É do conhecimento de vocês o problema de droga, o problema de prostituição que existe nessas comunidades. Aí o governo agora viu esse fato, que é um fato negativo, está procurando melhorar, especialmente aqui no Nordeste, ele está procurando melhorar a condição do homem do campo para que ele fique no campo e não migre para a cidade. Ora, para ele ficar no campo, basta que ele tenha uma renda melhor, porque lá ele vai comprar a moto dele, vai comprar o carrinho, tem a televisão, tem o fogão a gás butano, uma geladeira, e com isso ele tem basicamente as benesses que se tem na cidade. Para isso, existe hoje programação para dar um impulso na ovinocaprinocultura, principalmente na caprinocultura leiteira.
onde o governo tem um programa que ele fornece as cabras, fornece assistência técnica, compra o leite, deposita quinzenalmente o leite na conta daquele produtor, e com isso ele passou a ter uma melhor condição de vida. Logicamente, agregada a essa renda advinda dos caprinos, ele também tem outras pequenas fontes de renda, como o caso da apicultura, da criação de galinha, da própria bovinocultura. Então ele faz um mix que, no final de contas, ele tem uma renda razoável e não existe razão de ele vir para a cidade, já que lá ele mora muito bem. Além do mais, hoje as faculdades estão também no interior, e com isso facilita a vida daqueles que querem estudar, fazer um curso superior. Essa é a função social do ovino caprino. É uma fonte de proteína de alta qualidade. A carne de caprino e a carne de ovino são carne vermelha, assim como é a carne do bovino, tem o mesmo nível de proteína da carne bovina. Agora tem um detalhe: a carne de caprino, ela tem um baixo teor de gordura, portanto, um baixo teor de colesterol, porque a gordura saturada, que é a gordura animal, ela causa problemas de coronária, problemas de colesterol. Aqui, o caprino, ele não tem gordura saturada. Basta que eu lhe diga que a gordura saturada dele é menor do que a gordura do frango. E frango é carne branca, sempre aconselhada pelos médicos. Você comer frango, comer peixe, que são carnes que não são muito agressivas à sua saúde. Finalmente, o terceiro item: maior resistência à seca. Ora, nós estamos na região Nordeste. Aqui no Nordeste, invariavelmente, tem seca. Nós temos que nos acostumar a viver com a seca. Por quê? Chove um ano, chove dois, passa 4, 5 sem chover. Então, a gente tem que se adaptar a esse tipo de clima, já que nós moramos numa região do mundo que, enquanto o mundo for mundo, vai ter problema de seca. Então, nós temos que criar aqui o quê? Aqueles animais que vão bem nesse tipo de clima. Não é que a bovinocultura não seja uma boa coisa. A bovinocultura é uma excelente criação para o cara criar em Mato Grosso do Sul, Goiás, porque lá eles não têm os problemas que nós temos aqui. Então, nós aqui temos que nos contentar com a ovino-caprinocultura. Embora que a bovinocultura de leite, como são animais criados estabulados, com a comida no coxo, dê para o produtor escapar. Ele não ganha muito leite, ele não ganha muito dinheiro, mas dá para escapar. Já a nossa caprinocultura, ela resiste no tipo de clima que nós temos, no tipo de pastagem que a gente tem. Aqui eu estou mostrando para vocês uma pequena propriedade rural. Veja aí que é uma coisa humilde, tá certo? Muito humilde, uma casinha muito pequena. Está lá o proprietário, é um trabalhador rural, juntamente com seu filho, com um casal de caprino. Esses caprinos são caprinos da raça Saanen, que é uma raça altamente produtora de leite, é uma raça exótica que veio da Suíça para aqui, para o Brasil. Ela se adapta razoavelmente à região litorânea, ela não aguenta sertão, porque é muito quente, mas ela vai bem na região litorânea e são animais de alta produção. Aí você vê aqui a plaquinha na frente da casa, leite de cabra. Então ele tira o leite, consome em casa aquilo que ele precisa, os filhos, e o excedente ele vende. O leite de cabra, como vocês sabem, acredito que saibam,
é um leite bem mais caro do que o leite bovino. E você pode perguntar, e por que o leite de cabra é mais caro do que o leite bovino? Porque o leite de cabra, ele é um leite altamente digestível. A digestão do leite de cabra se faz em 40 minutos, enquanto que a digestão do leite bovino se faz em 2 horas. Aí, esse leite é muito usado em quê? Na pediatria e na geriatria, quando é a criança ou o velhinho que já está com o aparelho digestivo já bastante estragado. Pois bem, além disso, além desse fato, o leite de cabra tem baixo teor de lactose. Pessoas que nascem, às vezes nascem uma criança que tem problema de digestão de lactose. Pois bem, o leite de cabra é o que substitui com maior perfeição o leite materno. Não é igual ao leite da mulher, mas é o que mais se assemelha. Portanto, quem tem problema de lactose, de digestão de lactose, pode fazer jus ao uso do leite de cabra sem problema. Aqui mostrando para vocês essa senhora com o meninozinho, veja aí como ele está gordinho, comendo leite de cabra. Aí alguns produtos, você vê aí queijo, vários tipos de queijo, você vê também latas de leite em pó, existe o leite em pó disponível no mercado, só que isso aí é muito caro. Uma latinha dessa de 400 gramas, se for de leite de vaca, está custando em torno de R$10. Aqui vai para 25. É caro. E normalmente, por conta do custo, a gente toma leite de vaca, que é um leite muito bom também, excelente leite. Só vai para o leite de cabra aquelas pessoas que têm um maior poder aquisitivo ou que têm um problema de saúde e por isso são obrigados a tomar o leite de cabra. O queijo, a mesma coisa, é um queijo muito mais caro do que o queijo de leite de vaca. Embora o queijo de leite de vaca também seja saboroso. Aqui vem a história do poder aquisitivo novamente. Bom, agora mostrando para vocês como o caprino é um animal que subsiste a nossa situação. Olha, eles estão aí numa caatinga, que é a vegetação da nossa região. A maior parte do Nordeste, a vegetação é a caatinga, que no inverno ela enche de folha, no verão as folhas caem. Essas plantas têm hábito caducifólio. Cai a folha na época do verão. Você está vendo esse bode aí, em pé, na vertical, procurando comer uma rama qualquer que esteja aí disponível. Então é um animal que procura sobreviver de qualquer maneira. Aqui do lado direito, na figura, vocês estão vendo um rebanho de caprino, vendo lá no fundo um cactus, o chão, o solo todo descoberto, você não vê nenhuma gramínea, não vê nenhuma leguminosa, e mesmo assim eles conseguem sobreviver num pasto desse tipo. Se você imagina colocar uma vaca aqui, ela não vai durar um mês e vai cair, porque não tem comida realmente. Bom, agora eu quero que vocês prestem atenção que isso é muito importante. A comparação entre a cabra e a vaca. Porque normalmente, quem possui vaca, quem possui bovino, é considerado rico. E quem possui cabra é criação de pobre. Olhem agora para esse quadro. Acredito que vocês já saibam que uma vaca representa uma unidade animal. Uma UA significa uma vaca adulta. Se a vaca é ruminante, cabra e ovelha também são ruminantes. Portanto, a alimentação da vaca
é similar à alimentação da cabra. Os dois têm como base da alimentação o volumoso, que em outras palavras é o pasto, quer seja pastagem nativa, quer seja pastagem cultivada. Pois bem, numa área onde você cria uma vaca, que é uma uá, você pode criar 8 cabras, porque uma uá de cabras são 8 cabras. E você pergunta, e por que são 8 cabras? Porque uma vaca pesa normalmente 400 a 450 quilos, enquanto que uma cabra pesa em torno de 50 quilos. E o consumo animal é em função do peso. Portanto, a comida que uma vaca come, se você pegar aquela comida e disponibilizar para caprinho, dá para 8 cabras encher a barriga muito bem. Muito bem. A vaca, ela tem a gestação de 9 meses, enquanto que a cabra, a gestação são 5 meses. Em outras palavras, a cabra só te dá uma aparição por ano. 9 meses, pare, sobra 3 meses para lactação. As 8 cabras, se você trabalhar num sistema intensivo, elas podem parir até 2 vezes por ano. Biologicamente, dá para parir 2 vezes por ano, porque ela tem uma gestação de 5 meses, passa 1 mês para haver a involução uterina, e com 1 mês ela entra em cio, porque o ciclo estral da cabra são 21 dias. Com 1 mês ela entra em cio. Pode ser coberta no 6º mês, no 7º mês, com mais 5 de gestação, 12. Então, 5 de gestação, mais 1 para a involução do útero, 6. No 7º mês, ela é coberta novamente, com mais 5 de gestação, 12. Então, ela pode parir 2 vezes por ano. Mas aí seria forçar muito a barra. A Embrapa diz o seguinte, que nós podemos tirar com tranquilidade 3 parições em 2 anos, porque fica um intervalo entre parto de 8 meses, 3 vezes 8, 24. Então fica um intervalo entre parto de 8 meses. 5 meses para gestação, 2 meses ela faz a lactação, dá leite para o cabritinho, e quando chegar no 3º mês, depois da aparição, ela toma cria. Então dá 8 meses, aí ela faz o processo sem se sacrificar. Porém, vamos fazer um cálculo com apenas uma aparição por ano. Vamos deixar essa cabra afogada, parir só 1 vez por ano. Aí vamos aqui, a vaca te dá 1 bezerro por ano, porque não tem como você forçar a barra para ela parir mais de 1 vez. A prolificidade da vaca é 1. Ela só dá 1 bezerro. Alguém pode perguntar, mas professor, eu já vi na fazenda do meu pai uma vaca dar 2 bezerros. Se disser isso, não está mentindo. Raramente, uma vaca pode dar 2 bezerros. Mas isso é um fato tão raro que estatisticamente não se leva em consideração. Então, quando você faz prolificidade da vaca, é 1. Vamos para as cabras. As cabras podem parir parto simples, duplo, triplo e até quádruplo. Uma cabra pode chegar a parir 4 cabritos de uma vez. Só que triplo e quádruplo são um fato raro, assim como a vaca parir 2. Não vamos levar em consideração. Isso acontece uma vez ou outra. Porém, parir de 2, ou seja, parto duplo, é uma coisa comum em caprino e em ovino. Vamos considerar a prolificidade dessas cabras 1,5, ou seja, 50% vão parir parto simples e 50% vão parir parto gemelar. Isso aí é tranquilo, dependendo da raça, você consegue 1,7, 1,8, mas não vamos exagerar, vamos trabalhar numa média conservadora, vamos considerar 1,5. Aí se tu pega 8 cabras,
4 pares de 1 são 4 cabritos. 4 pares de 2 são 8. 8 e 4, 12. Então, numa aparição, elas te dão 12 cabritos. Ok. A vaca te deu um bezerro, as cabras te deram 12 cabritos. Vamos agora transformar isso em dinheiro. O bezerro, para quem não sabe ainda, é um bovino que vai de 0 mês a 12. De 0 a 12 meses a gente chama de bezerro. De 13 a 24 garrote e de 24 a 36 novilho. A gente normalmente vende novilho, animal entre 24 e 36 meses. Mas você pode também vender um bezerro. Hoje um bezerro está custando entre 500 e 700 reais. Por que eu coloco 500 e 700? Depende, se o bezerro for um bezerro melhor, um bezerro maior, tem uma saída melhor, você vai pegar um preço maior. Se for um bichinho mais morrido, você vai pegar um preço menor. Então nós vamos ser legal com o dono da cabra, da vaca, desculpa, e vamos dar 700 reais para ele. Então a vaca dele dá um bezerro que dá 700. Ok. As cabras devem 12 cabritos. Esses cabritos, quando eles estão na faixa de 8 a 10 meses, eles estão dando 30 quilos de peso vivo. Só que se tu tiver aperreado, precisando de dinheiro, com 5 meses tu já tem dinheiro no bolso. Tu já pode vender esse bicho. Mas vamos dizer que você não seja tão aperreado, aí você deixa para vender o bicho mais refeito. Vende ele na faixa de 10 meses de idade. Então, a média de 30 quilos. Pode dar mais? Eu estou dizendo média. Tem uns que vão dar mais alto, outros um pouquinho mais baixo. A média é de 30 quilos. Se for uns animais bem tratados, bem alimentados, eles vão dar uma média de 35 quilos, que a gente tem tirado aqui na universidade, em experimento, feito isso, e conseguido mestiço de Santa Inês com 35 quilos na idade de 6 para 7 meses. Mas vamos pensar no produtor de campo, que não tem essa condição. Então, 12 vezes 30, 12 animais vezes 30 quilos, dá 360 quilos. O preço do quilo vivo hoje no mercado está R$6. Então, quando tu pega 360 quilos, multiplica por R$6, dá lá 2.160. Compara, R$700 do bezerro, 2.160 dos cabritos. 2.160 dos cabritos. E aí? Aí você diz, mas pode morrer algum cabrito. Pode, mas o bezerro também pode. Se o bezerro morrer, o dono da vaca fica com 0. Se morrer aqui 2 cabritos, você fica com 10 vezes 30, 300, 300 vezes 6, 1.800. Você ainda tem 1.800. E o dono da vaca, se o bezerro morrer, não tem nada. Ok? Então, isso aqui são números que você pode consultar a qualquer criador. Não é coisa que eu esteja inventando para você. Você consulta um criador, consulta o seu pai, se ele for fazendeiro, que você vai ver que essa é a realidade. Bom, agora nós vamos fazer uma comparação para a produção de leite. O mesmo raciocínio. Uma vaca leiteira com 8 cabras leiteiras. Aí você tem que comparar vaca de leite com cabra de leite. Um trabalho feito pelo professor Nunes e colaboradores, lá no CNPC, deu esse resultado que eu vou mostrar para vocês. Uma vaca leiteira produziu durante uma lactação 2.560 quilos de leite, durante a lactação. As 8 cabras, que correspondem ao UA, produziram juntas 3.760 quilos. Quer dizer, mais de 1.000 quilos, 1.100 quilos, aproximadamente 1.200 quilos a mais de leite. Os 2.560 quilos de leite da vaca correspondem a 84 quilos de proteína, que é a matéria principal, a mais importante do leite, é a proteína. E os 3.760 quilos de leite das cabras produziram 112 quilos de proteína.
veja um detalhe, que eu já falei anteriormente. O leite da cabra é pelo menos 1,5 vezes o valor do leite da vaca. Bom, vamos agora falar sobre a distribuição dos ovinos e dos caprinos no mundo. Bom, os ovinos existem no mundo 1.043.712.633 ovinos. E os caprinos, 875.530.180. Então, é uma população muito grande e, como eu já falei anteriormente, está espalhada em todos os cantos da Terra. Quando eu digo em todos os cantos da Terra, em todos os continentes, você vai encontrar. Agora, tem continente que você encontra mais, tem continente que você encontra menos. Vai depender de quê? Daquele clima ser adequado, o clima daquele continente ser mais adequado para a criação desses animais. Bom, aqui nós temos um mapa mundi, onde você está vendo todos os continentes. Olhando, vamos imaginar aqui o rebanho ovino. Olhando o rebanho ovino, nós vemos que a distribuição dele mundial está da seguinte maneira. A Ásia, olha lá em cima, a Ásia do lado direito, a Ásia com 40,16%. A África, em segundo lugar, com 23,58%. Depois vem aqui a Oceania. A Oceania, não é as Américas, a Oceania, com 14,21%. Em seguida, a Europa com 13,29%. E aí vem o continente americano. A América do Sul com 6,92% e a América do Norte com 1,73%. Se você somar a América do Norte e a América do Sul, vai dar 7, 8 ponto alguma coisa. Então, de qualquer maneira, o continente americano, quando você soma 6,92 com 73, dá 8,65. Então, é a menor concentração. Repetindo, maior concentração de ovinos está na Ásia, a segunda maior concentração na África, a terceira na Oceania, a quarta na Europa e a quinta no continente americano, sendo 6,92 na América do Sul e 1,73 na América do Norte. Bom, aí, nesse grupo de animais, existe uma quantidade enorme de raças. Existe raça lanada, existe raça de lanada, existe raça meia-lã, e elas, cada qual, procuram o ambiente mais adequado para sobreviver. Por exemplo, aqui no Brasil, nós vamos ver mais na frente, os ovinos de lanado estão no Nordeste. Por quê? Já os ovinos lanados estão na região sul. Então, cada qual no seu quadrado. Então, cada qual procura aquela região onde se adapta melhor. Aqui nesse outro quadro, nós temos o rebanho de caprino. Preste atenção aí à caprinocultura. Olha lá, a Ásia, a mesma Ásia que é a maior em ovino, olha aqui com 63% dos caprinos do mundo. A Ásia. O segundo maior contingente, a África, com 29,55%. Se tu somar isso aí, 63 com 29, dá 3, 9, 12 a 1, 1, 2, 3 e 6, 9. Dá 92% dos ovinos do mundo, 92% dos caprinos do mundo estão nesses dois continentes. E os outros, quantidade muito pequena. Aí a América vem, a América do Sul com 2,96, quando soma com a América do Norte com 89, vai dar em torno de 4 e pouco. A Europa com 2,38
E olha aqui a Oceania, 0,01, só para dizer que não tem caprino. Você viu que ela estava lá com o terceiro lugar em ovinos. Mas em caprinos, ela tem 1/100 dos caprinos do mundo. É aquela história, só para dizer que caprino está em todo canto. Mas tem significância econômica? Não. Se você olha aqui o quadro, você vê que a maior significância econômica desses animais estão lá onde tem as maiores concentrações. Ok? Agora nós vamos para o Brasil. Vamos sair do mundo, vamos vir agora para o Brasil. O Brasil tem 17 milhões de cabeças de ovino, 17.668.063, e tem 9.386.316 caprinos. Então, o contingente ovino é bem maior do que o contingente caprino. E agora, veja aí que isso é interessante. Nós estamos aqui no Nordeste. E olha quantos ovinos tem no Nordeste. O Nordeste tem 56,9% dos ovinos do Brasil. 56,9%. O segundo maior contingente está lá na região sul, com 28,6%. Depois vem o Centro-Oeste. Olha aí, Centro-Oeste é a terra do boi. Eles lá criam como produto principal bovino. Mas todo empresário é sabido, gosta de ganhar dinheiro. Eles estão criando, e nada impede deles criar boi e ovelha, eles estão criando também ovinos. E está aumentando o rebanho dele. O rebanho dele está tendo um crescimento significativo. Eles têm bala na agulha, têm dinheiro, e estão comprando ovelhas santinês aqui no Nordeste, e cruzando com carneiro Dorper, e mercado é só o que não falta. Já que nós aqui no Brasil não temos material nem suficiente para o consumo interno. Muitos desses cordeiros que a gente come, vocês comem ali pelo Ordônio, são cordeiros que vêm do Uruguai, são cordeiros que vêm do Uruguai, que vêm do Rio Grande do Sul, porque são animais de alta qualidade. Bom, tirando do Nordeste, que tem mais de 56%, praticamente 57%, o Sul, 28%, aí as outras três regiões têm coisa insignificante. O Centro-Oeste, 6,71%, o Sudeste, 4,53% e o Norte, 3,32%. Lembrando aí que o Centro-Oeste, está inclusive de vermelho aí para chamar a atenção, que o Centro-Oeste, ele está em franca expansão, a ovinocultura lá. Outro detalhe que eu quero chamar a atenção, região sul. A região sul já foi a região que tinha o maior rebanho de ovino do Brasil. O maior rebanho de ovino do Brasil era na região sul. Lá eles criavam ovinos para a produção de lã. A lã era o produto da ovinocultura mais caro. E, portanto, o retorno econômico de quem trabalhava com ovino lanado era espetacular. Eles podiam trabalhar com ovino lanado porque lá na região sul é clima temperado. Nós aqui no Nordeste, mesmo sabendo que a lã dava muito dinheiro, mas a gente não podia criar ovino lanado. Nós tínhamos que criar deslanado e a função produtiva do deslanado é carne e pele. Aí o que ocorreu? Ocorreu que, em 1986, descobriram um produto sintético que substitui a lã ovina por um preço muito mais baixo. E aí a ovinocultura de lã caiu. Não só no Brasil, mas em todo o mundo. Nesta época, Uruguai e Argentina, que são países mais próximos ao polo, com um clima mais frio do que o nosso, eles tinham um rebanho de ovino maior do que o Brasil. Hoje o Brasil está em primeiro lugar nas Américas. Porque a ovinocultura da Argentina e do Uruguai despencou, assim como despencou também a do sul do país,
por conta que a lã, que é o produto principal, perdeu valor e, como consequência, os ovinocultores ou migraram para outra atividade ou mudaram de raça. Hoje a gente vê muito lá no sul, eles criando raça de aptidão dupla, carne e lã, tipo Texel, tipo Ile de France, são animais que têm uma lã grosseira, uma lã de segunda qualidade, mas tem um certo valor no mercado. Por outro lado, tem grandes massas musculares. Na realidade, a carne é quem está dando mais dinheiro no momento, ok? Bom, vamos agora para a caprinocultura e dar uma olhada aí no nosso Nordeste. 90% dos caprinos do Brasil estão no Nordeste. Então, meus amigos, vocês têm que aprender a criar ovino e caprino, porque quando vocês saírem daqui da universidade e forem para a extensão rural, com certeza vocês vão se topar com esses bichos por aí. Não tem a menor probabilidade de vocês não se encontrarem com ovino e caprino. Então, 90% dos caprinos estão aqui no Nordeste. As outras regiões é insignificante. 90,61 sobra 9,4. Aí você vê aí o Sul com 3,66, é o segundo lugar, assim como foi o ovino. Depois vem com 2,53 o Sudeste, o Centro-Oeste 1,26 e o Norte 1,74. Então 1,74, 1,26 é aquela duas cabrinhas, três cabrinhas que o cara tem para aqui e para lá, não tem nenhuma significância econômica. Os animais do Sudeste e do Sul, apesar de poucos, qualitativamente, eles são animais superiores. Eles lá criam só animal de leite, porque na caprinocultura, a atividade leiteira é a que dá maior retorno econômico. Eles lá têm pequenas glebas de terra, são regiões onde não existe propriedades grandes, são granjas, e eles criam caprino de leite. Tá certo? Eles criam caprino de leite, que dá um retorno muito bom. Nós aqui no Nordeste temos essa quantidade enorme de caprino, porém o nosso caprino tem muita coisa ruim, tem muitos animais pequenos, sem raça definida, e nós estamos num processo de melhoramento. Você vê estado como a Bahia, que é o maior produtor de caprino do Nordeste, lá eles já tem uma caprinocultura bem mais evoluída. E nós aqui no Ceará nos situamos aí entre os 9 estados do Nordeste em torno de quarto em termos de produção de caprino. A Bahia está acima da gente, Pernambuco e a Paraíba. Tá certo? Bom, aí mostrando para vocês a curva de flutuação do rebanho caprino e ovino. Essa curva de cima é a curva dos ovinos e a curva de baixo é a curva dos caprinos. Aí vocês estão vendo aí o seguinte: o crescimento vegetativo não tem sido grande, mas a ovinocultura, se você olha, ela, apesar de um crescimento muito pequeno, diga-se de passagem, mas ela sempre está crescendo. Olha que ela está subindo. Ela partiu aqui de 16,01 milhões, né, em milhões de cabeça, e está hoje em 17,66. Já a caprinocultura, ela teve uma oscilação negativa. Ela estava em 10 milhões e 400 mil, foi caindo, houve queda para 9,45, 35 e tal, e hoje deu uma subidinha agora no final para 9,38, ok? Isso levando em consideração essa estatística até 2011, tá certo? Uma das coisas que eu vou pedir para vocês, uma das tarefas, vai ser dar uma atualizada nessas estatísticas. Posteriormente eu vou marcar com vocês e vocês vão dar uma atualizada nessa estatística para ver se tem alguma coisa nova, ok? Bom,
Agora vamos para o Ceará. Nós começamos no mundo, viemos para o Brasil e agora estamos no nosso estado. É onde, teoricamente, tu vai trabalhar. E aí tu olha o seguinte, as mesorregiões do estado do Ceará. Olha para a região dos sertões cearenses. Essa região dos sertões cearenses tem um sertão central, que pega ali Canindé, Quixadá, Madalena, e vai para o Alto Sertão, que é onde tem lá Tauá, Parambu, aquela região lá. Então a gente chama de sertões cearenses. E aí tu vê o seguinte, 47,8% dos ovinos do estado do Ceará estão nessa região. Para quem não sabe, quem é daquela região de Parambu, Canindé, sabe que lá é seco que só. Pois bem, é a região mais seca do estado do Ceará. É essa aí. E eles vão muito bem lá. Ok? Então, a segunda maior população está aqui no noroeste cearense, com 18,1%. 18,1%. A terceira está aqui na região do Jaguaribe, 16,4%, né? Depois, com 8,9% vem o norte cearense, com 4% o centro-sul cearense, com 3,6% o sul, e olha aqui a região metropolitana de Fortaleza, 1,2%. Chamar a atenção de vocês para isso. Aqui em torno de Fortaleza tem uma ovinocultura. Vocês sabem que aqui em torno de Fortaleza não tem grandes fazendas, são glebas de terra pequena. Mas esse 1,2% é de animal de alta linhagem. Aqui só se cria animais puros, animais de exposição, animais de alto valor comercial, porque o custo para criar esses animais é relativamente alto, mas em compensação eles são animais caros. Para o sertão, para as outras regiões de maneira geral, você aí encontra criadores com rebanhos muito bons, rebanhos melhorados, e encontra também rebanhos muito fracos. Hoje, os produtores mais esclarecidos, eles já fazem uso da tecnologia, eles já procuram se inteirar do processo de, por exemplo, de mineralização do rebanho, faz as vermifugações corretas, traz animais melhoradores, como o Dorper, que é um carneiro oriundo da África do Sul, que veio para melhorar o nosso ovino. Melhorar de que maneira? Aumentar o peso, porque o nosso animais aqui é para vender carne, mas eles são pequenininhos, são baixotinhos. Quando tu joga um Dorper em cima, que é um carneiro que dá entre 100 e 150 quilos, tu joga em cima desses animais, aí tu vai aumentar o porte desses animais e, consequentemente, tu vai ter mais dinheiro, porque o dinheiro é uma relação direta de dinheiro e peso. Tu vende peso vivo. Mas existe muitos animais SRD, muitos animais sem raça definida, que são exatamente oriundos dessa mestiçagem. Animais puros, você vai encontrar muito pouco no sertão, muito pouco, e vai encontrar com mais frequência aqui na região metropolitana de Fortaleza. Opa, passou demais. Bom, e agora nós vamos ver o seguinte: o rebanho caprino. O rebanho caprino, ele segue mais ou menos a mesma condição. Olha lá os sertões cearenses, com 39,2%, um pouco menor do que a quantidade de ovino, mas também em primeiro lugar. Depois vem aí o noroeste cearense, com 27,6%. Aí vem o norte, o Jaguaribe, com 14,9%. O norte, com 9,9%. Aqui embaixo o sul, com 4,2%.
o Centro-Sul 3,1%, e olha lá a região metropolitana de Fortaleza, com 1%. Normalmente esses caprinos que estão aí são caprinos leiteiros. São os caras que criam capim de leite. Ok? Mesmo raciocínio que eu falei com os ovinos. Esses animais do sertão, da sua maioria esmagadora, são animais mestiços, ou seja, animais SRD, sem raça definida, oriundo de cruzamento das raças nativas com raças exóticas que vieram. Então aí foi trazido para aqui o boé, o savana, o kalahari, o anglo-lubiano, que todos são raças oriundas da África e que vieram para aqui para melhorar o nosso rebanho para a produção de carne. Existem outras raças que vieram da Europa, que são raças leiteiras, que também atuam aqui quando a função produtiva que o produtor quer explorar é leite. Existem algumas raças leiteiras, como a raça Saanen, Parda-Alpina, Murciana, Toggenburg, que são raças que vieram da Europa para fazer o melhoramento para a produção de leite. Só que no sertão essas raças não vão bem. Elas vão melhor num clima aqui da orla marítima, porque é um clima mais ameno. Ok? Bom, aqui mostrando para vocês os inhamuns, tá certo? Dentro do Ceará, aquele sertão dos inhamuns. É onde tem aí um grupo de municípios, esses municípios aí é onde está a criação dos caprinos e dos ovinos no estado do Ceará. Quer dizer, o núcleo maior está nessa região. E aqui embaixo, nós vamos ver o seguinte, que essa região, ela tem vocação, a região dos inhamuns tem vocação para a coisa, e aqui eu vou mostrar a vocês os municípios da região. Nós não vamos ver tudo isso, porque vocês veem depois aí. Mas só chamar a atenção de vocês, esses que estão aí pintados de azul, tá certo? Está lá, desponta lá nas cabeças, com 173 mil ovinos e 69 mil caprinos. Então você vê o seguinte, quando a gente fala aqui em ovino e caprino, quem é do ramo sabe, está lá, é ponta de linha. E aí vem essas cidades que estão tudo ali por próximo. Independência, Santa Quitéria, Crateús, Parambu, Tamboril, Aneróis e uma série de outras. Chamar a atenção aqui só para essa cidade de Poranga, que eu coloquei aqui de outra cor. Porque normalmente vocês viram lá que existe mais ovino do que caprino aqui no estado do Ceará. Mais ovino do que caprino. E se tem mais ovinos do que caprino no estado, normalmente nas cidades tem mais ovino do que caprino. Você vê aqui, ó, Catunda, 11 mil ovinos, 7 mil caprinos. Monsenhor Tabosa, 9 mil ovinos, 5 mil caprinos. Mas quando chega em Poranga, você tem 6.600 ovinos e tem 16 mil caprinos. É a única cidade que foge da, digamos assim, da normal, da curva normal. Ela tem mais caprino do que ovino. O que não é o que ocorre no resto da cidade. Tá certo? Aqui também, o Ipu. O Ipu também tem um pouquinho a mais. Veja lá, Ipu, 4 mil ovinos e 4.500 caprinos. Eu chamei a atenção aqui de Poranga porque a diferença é bem significativa. Mas Ipu, realmente aqui também tem um pouco mais caprino do que ovino. Ok? Agora nós vamos aqui, para finalizar, conversar sobre como melhorar a cadeia produtiva na região. Pessoal, um grande problema que vocês vão ter quando técnicos, e eu já sou técnico mais antigo, já tive, é quando você vai trabalhar no campo, quando você vai fazer extensão rural. Porque a maioria dos nossos produtores, eles são produtores amadores. Uma boa parte deles são analfabetos ou semi-analfabetos.
e são difíceis de você passar para ele a tecnologia. Ele às vezes não acredita, você diz uma coisa, ele diz, ah, mas meu pai fazia assim, o meu avô fazia daquele jeito, e fica difícil. Mas as atitudes para você melhorar a cadeia produtiva, primeiro, transferência de conhecimento para os produtores. Não adianta a gente passar conhecimento para vocês aqui, vocês saem técnicos com conhecimento, e esse conhecimento não ser levado para onde os animais são criados, ficar aqui dentro da universidade. Então nós temos que os conhecimentos adquiridos na formação de vocês têm que ser levados para o campo. De que maneira? Normalmente através das assistência técnica, as empresas de extensão rural. A gente tinha a EMATES, hoje está muito fraca, antigamente a gente tinha a EPASSE, Empresa de Pesquisa Agropecuária do Ceará. Então, essa transferência de conhecimento se faz através da extensão, de cursos, de treinamentos, para que eles vão ter um conhecimento de como melhorar a produtividade do rebanho. Se ele melhorar a produtividade do rebanho, entra mais dinheiro no bolso dele e eles, consequentemente, vão começar a acreditar, porque todo mundo acredita em dinheiro. Dinheiro é um bicho bom. Segunda coisa, profissionalização dos criadores. Os caras têm que aprender a criar profissionalmente. Se eu tenho aqui um rebanho de cabra, se eu tenho um rebanho de ovelha, eu tenho esse bicho para ganhar dinheiro. Se eu tenho um rebanho de vaca, eu tenho isso para ganhar dinheiro. Então tem que ser profissional. Não é aquela criação amadora que se morrer um... Ora, se morrer um animal, tanto vai morrer como escapar. Ele não corta o cordão umbilical. Se tu cortar o cordão umbilical desse cordeiro, colocar iodo, ele não vai morrer. Aí o cara não faz, para não gastar uma quantidade insignificante. Então tem que ser profissional. Primeiro, ter conhecimento e ser profissional. Criar para ganhar dinheiro. Qualquer atividade que você faz na vida, se você não for profissional, você não tem sucesso. Uma outra coisa interessante, crédito para projetos bem elaborados. Aí, pessoal, a história do projeto. Aqui, acredito que vocês façam uma disciplina de economia rural, e lá na economia rural, vocês, pelo menos na minha época era assim, vocês aprendem a elaborar um projeto. Nós aqui no nosso curso, vamos ver um capítulo lá na frente, Evolução de Rebanho, que é algo indispensável no projeto, porque a evolução do rebanho é como você faz uma previsão, como você faz uma antecipação do que o rebanho vai produzir. Para você, fazendo essa projeção, você saber se a atividade é ou não economicamente viável. Porque se você elaborar um projeto e não mostrar que esse projeto é economicamente viável, o banco jamais vai financiar. O banco não é doido de botar o dinheiro dele no mato, ele bota dinheiro onde ele vê que o produtor vai tirar dinheiro para si e para pagar o banco. Uma outra coisa, associativismo dos produtores. Isso é difícil demais na nossa região, mas dificílimo, porque as pessoas são desorganizadas, brigam demais. Na hora que cria uma associação, todo mundo quer ser o presidente, que é para ver se tira alguma coisa. É diferente na região sul, na região sudeste, que eles são pessoas do nível educacional muito maior, eles trabalham com o associativismo. O associativismo é muito importante, porque junta-se vários pequenos, torna-se um grande. Agora, se você tem lá 10 carneiros para vender, eu tenho 10, o outro lá tem mais 5, outro tem mais 3. Se a gente for vender, cada qual vender os seus, você não tem poder de barganha. Mas se você junta esses carneiros e vai vender 20 ou 30 carneiros de uma vez, você tem poder de barganha perante o frigorífico. Melhorar o sistema de comercialização. É isso que eu acabei de dizer.
O cara pega um carneiro e leva para a feira. Chega lá, vem com o atravessador. O atravessador quer ganhar o dinheiro dele. Está certo. Ele está certo. Ele não vai fazer nada para não ganhar. Só que ele, o dono do carneiro trabalhou com a matriz, deu comida à matriz, ela teve uma gestação, pariu, ele criou o cordeiro, quando vai vender, vende para o cara, ele tira um lucro maior do que ele, produtor, que passou todo esse tempo cuidando desse borrego, cuidando da mãe desse borrego, e tem um lucro pequeno, enquanto o atravessador tem um lucro rápido. Eu entendo que ele deva ter lucro, mas não um lucro tão grande. E a comercialização se faz melhor quando se trabalha no cooperativismo, no associativismo, porque é aquela coisa que eu disse, existe maior poder de barganha. Você, em vez de vender um carneiro, você vai vender 20, 50, 100 e vende direto para o frigorífico. Finalmente, aumentar a disponibilidade de alimento do rebanho. Ninguém cria sem comida. Quando aparecer alguém que cria animal sem dar comida, aí ele vai enricar e enricar muito. A produção do animal se faz pela boca. Ele tem que ter qualidade genética, tem que ter potencial genético, sim, mas tem que ter condição de expressar esse potencial genético. E a condição dele expressar esse potencial genético, em primeiro lugar, alimento. Em segundo lugar, saúde. Então, a gente tem que cuidar da saúde e da alimentação do rebanho, para que você tenha sucesso no seu criatório. Ao longo do curso, nós vamos ver manejo sanitário, vamos ver manejo alimentar, que são dois pilares fundamentais para que você possa ter sucesso no seu criatório. Bom, e agora, para finalizar, nós vamos ver as principais diferenças entre ovinos e caprinos. Ora, quando você olha para um ovino e para um caprino, a priori, você pode pensar que eles são iguais. Você tem caprino vermelho, tem ovino vermelho. Tem caprino de orelha grande, tem ovino de orelha grande. Tem caprino de orelha curta, tem ovino de orelha curta. Mas eles não são iguais. Primeiro, são duas espécies diferentes. O ovino é Ovis ais, e a cabra é Capra ir. São duas espécies diferentes. Pode ser que eles tenham algumas aparências anatômicas. Mas existe 51 diferenças entre ovino e caprino. 51. Inclusive, o número de cromossoma das duas espécies são diferentes. Eu listei aqui 7 para vocês, para mostrar para vocês. As outras, vocês veem aí no compêndio, naquele livro da revista Uber, tem tudo direitinho. Então, vamos lá, começando com fossa lacrimais. O que é fossa lacrimal? Fossa lacrimal é um sulco, é um sulco que o animal tem no canto do olho. O ovino tem fossa lacrimal, o caprino não tem. Se tu pegar a ossatura da cabeça de um ovino, tirar da pele, tirar do músculo, nada, só o osso da cabeça de um ovino e do caprino, colocar em cima de uma mesa e tu olhar, pela fossa lacrimal, tu identifica isso é de ovino e isso é de caprino. Quem tem fossa lacrimal é ovino e quem não tem, caprino. E essa fossa, ela é feita, é um sulco no osso do canto do olho do animal. Barba, presença de barba. Ovino não tem barba, caprino tem barba. Barba, pessoal, é um chumaço de pelo que o animal tem na ponta do queixo. Nos caprinos, todos os machos são barbados e a maioria das fêmeas também tem barba, só que são barba menor. O macho tem uma barba bem desenvolvida. Os ovinos não têm barba. Agora, cuidado. Existem raças ovinas que desenvolvem embaixo do pescoço e não na ponta do queixo, debaixo do pescoço, ela desenvolve uma crina de pelo bem comprida. E aí, às vezes, o colega
que não está bem por dentro da coisa, ele diz assim, ô ovinho barbado. Aí ele está dizendo uma barbaridade, porque essa crina de pelo que tem embaixo do pescoço não se chama de barba, e sim de toalha. Para ser barba, tem que estar na ponta do queixo, e o ovinho não tem pelo na ponta do queixo. Glândula nos pezunos. Glândula nos pezunos. O ovinho e o caprino, ele tem casco fendido. Tem lá as duas unhazinhas separadas uma da outra. A gente chama de casco fendido. Na região interdigital, aquilo é como se fosse 2 dedos. Na região interdigital, o ovinho tem uma glândula excretora. Essa glândula, ela fica fazendo a excreção de alguns elementos produzidos pelo animal. O caprino não tem essa glândula excretora. Essa glândula que existe nos ovinos, ela é um fator predisponente para uma doença chamada de pododermatite. Por que ela é um fator predisponente? Porque ela tem um orifício muito pequenininho que você não enxerga, mas que excreta o material. Pois bem, quando é no inverno, que tem muita lama, se o animal estiver numa área que tenha muita lama, ele pisa na lama, esse orifíciozinho é obturado, é fechado pela lama, mas ele continua produzindo o material que deveria ser excretado. Aí surge uma inflamação, e a partir dessa inflamação, uma bactéria do solo, chamada Fusiforme nodoso, ela penetra e a partir daí surge uma doença chamada de pododermatite ou manqueira. Depois a gente vai falar sobre isso. Número de vértebras caudais. O ovinho tem uma cauda de tamanho muito variado. Ele pode ir de uma cauda curtinha, só com 3 vértebras, como tem a raça Somalis, só 3 vértebras, enquanto tem outras raças, como a Santinês, por exemplo, que tem uma cauda, ou a rabo largo, que tem uma cauda bem compridona com 22 vértebras. Então, a cauda do ovinho vai de 3 vértebras a 22, depende da raça. Já os caprinos, a cauda é mais curta, mas o intervalo de variação de tamanho é pequeno, de 12 a 16 vértebras. Um detalhe, todas as caudas de ovino, mesmo essas pequeninhas, elas são pendular, ou seja, voltada para baixo. Essa caudazinha de 3 vértebras é penduradinha, para baixo. Já os caprinos, eles têm a cauda voltada para cima. Qualquer raça de caprino não tem cauda pendular. A cauda é voltada para cima, ok? Bom, a testa, o osso da testa do animal. Os ovinos, dependendo da raça, ele pode ter a testa plana, plana é a mesma coisa que reta, ou côncava. Côncava é uma curva para dentro, convexa é para fora, tá certo? Então ele tem a testa plana ou côncava. Já os caprinos têm a testa convexa, a curvatura é para fora, ok? Então se tu vê lá uma ossatura na cabeça, a testa, o osso a testa é para fora, é curvo para fora, testa convexa, é de caprino. Se for reta ou côncava, é de ovino. Perfil nasal. O perfil nasal é o nariz. O nariz do ovino é convexo, enquanto que o nariz do caprino é reto e curto, bem mais curto que o nariz do ovino. E, finalmente, o chifre. Imagine que pegue 2 chifres, um de ovino e um de caprino. Tu não sabe se é de ovino ou de caprino. Coloca na tua frente. Como tu saberia a qual espécie pertencia o chifre? Se tu pegar o chifre do animal e fizer um corte transversal e o formato do chifre for triangular, tu diz, isso é chifre de ovino. Se tu fizer o corte transversal e a seção for ovalada, tu diz que é chifre de caprino. Então, repetindo, tu tem um chifre do animal, tu dá um corte transversal, olha de cima para baixo. Se formar uma espécie de triângulo, tu diz, é ovino.
se formar uma seção ovalada, não é redonda, mas é um pouco oval, então tu diz que é de capim. Ok? Bom, encerramos por aqui e na próxima aula nós vamos, que é o capítulo 2, nós vamos ver o capítulo sobre raças. Ok? Obrigado, até a próxima.